Antes de mais nada, obrigado, Leandro, por você estar conosco, todo o esforço que vocês fizeram para estar aqui fazendo essa apresentação, como você mesmo disse, uma apresentação inédita. O que a gente agradece muito por fazer do nosso evento esse anúncio inédito. A palavra é sua, Alessandro e Leandro, vamos em frente. Legal. Leandro, obrigado. Nós hoje, pessoal, temos uma sessão agora super bacana, onde nós vamos ter o Leandro, da empresa American Tower, compartilhando um case muito interessante que eles fizeram no mercado agrícola, em parceria com a PUC do Rio de Janeiro. E antes de mais nada, queria apresentar o Leandro. O Leandro é engenheiro civil, especialização em gestão de projetos e IoT, e se dedica há quase 10 anos na área de desenvolvimento de novos negócios e tem atuado como gerente de IoT na American Tower do Brasil. Então, Leandro, eu gostaria de passar a palavra a você para você poder contar esse caso super interessante e como o próprio Renato nos contou da importância do IoT, da tecnologia no mercado agrícola, no agronegócio como um todo. A palavra é sua. Obrigado, Leandro. Seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Vou compartilhar minha tela aqui, mas aproveito já esses minutinhos para agradecer aí o convite da ABINC. Não é a primeira vez que a gente participa com vocês aqui nesse evento, mas a cada ano que passa esse evento vem ganhando relevância e vem mostrando aí como é que o tema de internet das coisas também, né, vem ganhando relevância nas agendas aí das empresas, com casos práticos já cada vez mais acontecendo e ganhando escala. Isso que eu venho trazer um pouco hoje para vocês aqui é uma aplicação prática mesmo do IoT no campo, né? O IoT aplicado ao agronegócio, um projeto em parceria com a PUC, que eu vou poder compartilhar com vocês aí nos próximos minutos. Bom, antes até de começar a falar do projeto e falar, né, sobre o uso da internet das coisas no agro, deixa eu contextualizar um pouquinho para vocês aqui quem que é a American Tower e qual que é o nosso papel aí como líder global de infraestrutura, de seção de infraestrutura para o mercado de telecomunicações. A American Tower é uma empresa americana com sede em Boston, mas a gente tem presença em todos os 6 continentes. Atualmente são 22 países aí e contamos com um portfólio de mais de 180 mil sites de telecomunicações. Né, são infraestruturas que viabilizam a conectividade que nós estamos acostumados. E aqui no Brasil, assim como na maioria dos países onde a gente tem operação, a gente é líder de mercado. Aqui, somente no Brasil, são quase 20 mil torres, né, sites de telecomunicações, o que representa aí 35% do market share nacional. Quando a gente fala de infraestrutura para o mercado de telecomunicações, né, a oferta da American Tower aqui para o mercado brasileiro é bastante ampla. Uma das coisas que é inerente a todos os nossos produtos, né, isso faz muito parte do nosso DNA, é a infraestrutura compartilhada, ou seja, é a utilização dos recursos de forma sustentável. Há 20 anos a gente opera aqui no Brasil e traz para o mercado brasileiro uma série de ofertas, né, que passam pelas ofertas mais tradicionais, ali, como as torres de telecomunicações e as infraestruturas que viabilizam a conectividade em ambientes densos, seja utilizando topos de prédio ou cobertura a nível de rua, até aquelas que levam a conectividade para dentro de edifícios e empreendimentos comerciais, né, como hospitais, shoppings, estádios de futebol. E a gente está o tempo inteiro inovando aqui, trazendo novos produtos para o mercado brasileiro. Mais recentemente, a gente apresentou para o mercado a nossa infraestrutura de rede neutra de fibra, né? E o objeto aqui um pouco do nosso bate-papo aqui, a infraestrutura de rede neutra de internet das coisas. Mas com todas esses outras apresentações que vieram aí, muitas delas pontuando aí esses movimentos também do 5G, a gente está super preparado e super animado também para atender esses movimentos sobre a infraestrutura que vai ser demandada para endereçar também o 5G. Né? Bom, falando especificamente aqui de internet das coisas, quando a gente fala do tema de IoT, no final das contas, a gente não está falando de uma única tecnologia
para endereçar os casos de uso. A gente acredita muito no discurso de complementariedade de tecnologias, ou seja, essa questão do one size fits all, ela não se aplica tão, na verdade, quando a gente está falando em IoT. Tecnologias distintas vão endereçar casos de uso distintos, é isso que a gente tem visto aí, a gente aprendeu isso desde o começo dos estudos aqui para implementar essa rede no mercado brasileiro. Agora você vai demandar aí de grandes alcances, longos alcances de cobertura e também de um baixo consumo de bateria, que é o foco desse guarda-chuva de tecnologias aí chamado LPWA. LPWA é um acrônimo em inglês, né, para Low Power Wide Area, ou seja, são redes que provêm um grande alcance de cobertura com baixo consumo de energia, né, tanto pelo dispositivo quanto pela rede como um todo. E quando a gente fala desse guarda-chuva de tecnologias, aí são diversas opções aí no mercado, algumas delas usam espectro licenciado, outras delas, como a LoRa, o LoRaWAN, né, usam espectros não licenciados e, por conta dessas características técnicas bem interessantes, acaba trazendo opções para endereçar diversos casos de uso que eventualmente podem estar reprimidos aí. Mas eu estava falando para vocês que esse modelo de complementariedade, essa abordagem de complementariedade de redes é extremamente interessante, né? E a gente tem visto muito isso na prática, a gente aprendeu isso lá desde o começo dos nossos estudos. E esse guarda-chuva especificamente que eu estava falando para vocês do LPWA, a tecnologia LoRaWAN, ela consegue trazer vários benefícios super interessantes, aí, como o baixo custo da cadeia toda, né, tanto dos dispositivos quanto da conectividade, provê aí grandes alcances de cobertura, 5, 10, 15 metros, aí, dependendo das condições, 15 quilômetros, dependendo das condições, obviamente, do ambiente, podendo até ultrapassar essas marcas, né? É um protocolo extremamente seguro, que já vem com camadas de segurança nativas, né? Ele permite a comunicação bidirecional, ou seja, você pode tanto enviar informações do dispositivo em campo para a internet, como também comandar da sua aplicação na internet a mudança de estado lá no campo, né? O que é muito interessante, isso é totalmente nativo do protocolo. É um protocolo super flexível, que permite mobilidade aí do dispositivo, e um dos focos principais aí é o baixo consumo de energia dos dispositivos, uma vez que eles enviam poucos dados, né? Eles tendem a falar pouco aí com a internet, né? Bom, como é que está essa tecnologia no mundo, né? Essa tecnologia está sendo difundida aí de forma muito rápida. São mais de 160 redes hoje operacionais, são mais de 150 operadores de rede, né? E a gente está falando aí de alguns players de extrema relevância, como a British Telecom, a Swisscom, a Orange, a KPN, são players de conectividade de extrema robustez que já trabalham um pouco nesse discurso de complementariedade. A nossa oferta aqui para o mercado brasileiro, ela se apoia em 3 grandes pilares, né? A gente parte da vantagem de termos o maior player de infraestrutura e de termos essa infraestrutura a nosso favor, e com isso a gente ganha muita flexibilidade, muita rapidez para prover essa cobertura para o mercado brasileiro. Hoje já são mais de 63% do PIB do Brasil atendidos aí por essa tecnologia, que representa aí aproximadamente 110 milhões de pessoas já com essa cobertura. E desde o início do nosso projeto aqui, a gente já experienciou mais de 3 bilhões de mensagens trafegadas por essa rede, né, por essa infraestrutura. Isso mostra um pouco do potencial, da velocidade, da escala dessa oferta para o mercado, né? E a gente parte aqui de um relacionamento com as operadoras e distribuidores, que são parceiros com perfil de atacado que convergem aí com os mesmos objetivos de compartilhamento de redes, fazendo uso sustentável dos recursos e endereçando a conectividade. E o terceiro pilar da nossa abordagem aqui é o pilar de ecossistema, é trabalhar muito forte o fomento de ecossistema, fim a fim, desde dos fornecedores de componentes básicos ali até as camadas mais sofisticadas de analytics, de big data, e tudo que está nesse ambiente aí, nesse espectro aí, a gente acaba tendo alguma atuação,
alguma troca aí, ganha-ganha, para realmente conseguir prover para o mercado brasileiro o melhor ambiente para a geração de negócios para toda a cadeia. Bom, e um dos pilares aí dessa estratégia IoT Labs para prover esse fomento de ecossistemas são as parcerias estratégicas. Pouco tempo atrás, a gente anunciou aí para a mídia os nossos 12 parceiros estrategicamente posicionados aí no mercado brasileiro. São instituições de ensino, instituições de pesquisa e desenvolvimento e ambientes de aceleração de empresas e startups. E hoje, especificamente, eu vou destacar aqui a PUC, que vem trabalhando com a gente aí desde 2019. A PUC ela dispensa maiores apresentações, né? Foi a primeira instituição de ensino privado, de ensino superior privado no país. Entre alunos de graduação e pós-graduação, aí são aproximadamente 20 mil estudantes. E uma das coisas que posiciona a PUC de forma bem estratégica nesse mercado de telecomunicações é o Centro de Estudos e Pesquisas, lá, o CETUC, que é focado em telecomunicações, e só para o CETUC são 13 professores e pesquisadores dedicados, né, ao tema de telecom aqui no Brasil, que já tem um histórico muito bonito aí de entregas, muito interessantes para o mercado. São 12 laboratórios, e eles são responsáveis aí pela gestão dos pilotos no âmbito do pilotos de IoT do BNDES. São dois projetos que o CETUC gerencia ali, a PUC e o CETUC gerenciam, né? Um deles focado em saúde, o segundo deles focado no agronegócio, que é um pouco do nosso foco aqui, né? O agronegócio dispensa também maiores apresentações aqui, né? É de conhecimento de todos aqui que é o grande motor da nossa economia, representando aí 26% do PIB, 48% das exportações, segundo os estudos aí do Ministério da Agricultura e do próprio Plano Nacional de IoT. O uso da internet das coisas tem potencial aí para trazer um ganho econômico extremamente relevante, né? O uso do IoT, a adesão do IoT no campo pode trazer aí uma entrada de dinheiro extremamente relevante e aumentar ainda mais o potencial do agronegócio. Um dado muito interessante de um estudo recente aí da Embrapa é que 800 milhões de pessoas no mundo são alimentadas com a nossa produção aqui no Brasil. Ou seja, quase 4 vezes a população brasileira é alimentada com o que a gente produz aqui. E outro dado interessante é que 78% dos produtores são de pequeno e médio porte. Por que eu trouxe esse dado aqui? Porque o projeto da PUC, ele foca exatamente no pequeno e médio produtor. O projeto Campo Conectado, que é o projeto do BNDES, do Pilotos IoT BNDES, que a PUC é executora, conta ainda com parceiros cofinanciadores, como o próprio BNDES, a Engie, a Nokia e Vicanta, e a American Tower como apoiadora desse processo, né, desse projeto. Esse projeto, ele tem aí, como dito, né, o foco no pequeno e médio produtor e trabalha em 3 fazendas piloto no país. Especificamente hoje eu vou falar da fazenda Macuco, fica no Mato Grosso, próxima de uma cidade de 2.500 habitantes, então é um ambiente extremamente desafiador. E lá foram separados, é uma fazenda multicultura, e foram separadas algumas áreas ali para serem campos experimentais da aplicação da internet das coisas na plantação de limão, de mandioca e no pasto, né? Isso tudo com foco na agricultura inteligente e no aumento sustentável da produtividade. Quando a gente está falando da tecnologia como viabilizadora desses 2 objetivos principais, a gente está falando da tecnologia fim a fim também, né? Não só a cobertura, a conectividade, mas passando pelas soluções e as aplicações disso mesmo de fato. Quando a gente conflita esses 2 mundos, né? O mundo físico e o mundo digital, e coloca isso tudo funcionando junto, né? Esse chamado tema, o digital, né? Que é o encontro desses 2 mundos, a gente passa a ter alguns desafios bem interessantes e a oportunidade de lidar com isso de uma forma bem relevante, né? Quando a gente pega uma solução e leva para o campo, além do desafio de colocar essa solução funcional no campo e entregando valor mesmo de fato, tem todo o desafio de manutenção, de instalação, de educação desse ecossistema
e isso a PUC vem contribuindo também muito, reforçando o papel dela como educadora para o mercado brasileiro. E tudo isso, pessoal, tem que estar focado muito na geração de valor, né? O custo de medir não pode ser maior do que o custo, do que o benefício gerado, né? O benefício gerado ele tem que ser maior, ou seja, a relação custo-benefício ela tem que ser interessante também lá, principalmente quando a gente leva para esse desafio do pequeno e médio produtor. Quando a gente está falando de grandes produções industriais, a gente tem mais margem, né? Tem mais flexibilidade, mais oportunidade de usar tecnologias mais, eventualmente até mais caras mesmo, de fato. Quando a gente está falando aí de ambientes mais desafiadores, o custo-benefício é extremamente relevante. Pensando nisso, pessoal, para prover a conectividade nesse ambiente tão desafiador, frente ao desafio que a PUC trouxe para a gente aqui da American Tower, a gente propôs uma solução extremamente disruptiva aqui, que é o que a gente tem chamado de cobertura autônoma e estendida com tecnologia LoRaWAN. Por que autônoma? Né? Porque faz uso aí, da energia solar para garantir a energia para a estação LoRaWAN e faz a transmissão dos dados coletados pelos sensores para a internet através da tecnologia satelital. Ou seja, vários dispositivos em campo trafegam informações utilizando a tecnologia LoRaWAN para a base station, e essa base station ela envia essas informações para a internet, né, disponibiliza essas informações na internet utilizando a tecnologia satelital. Isso dá flexibilidade para levar a cobertura para virtualmente qualquer lugar. E um outro ponto interessante, por que essa cobertura é estendida, né? Porque todos esses dispositivos eles são capazes de trafegar não só nessa rede local ali, mas também em toda a rede pública da American Tower. Ou seja, se um dispositivo sair daqui da fazenda, pensando, por exemplo, numa cadeia logística, ele vai conversar com a rede em qualquer outro lugar onde a American Tower tenha cobertura. Isso aqui em termos práticos, né, mostrando para vocês a realidade, essa estação já está instalada lá no campo e já está funcional, né? Isso aqui é tráfego de mensagens acontecendo, eu peguei esse print aqui ontem da nossa tela aqui de gestão. Isso aqui é o setup instalado lá. Essa aqui é a Base Station LoRaWAN, provendo aí a cobertura que está sendo mostrada aqui para vocês nessa imagem do meio, né? Ou seja, uma Base Station habilitando cobertura num raio de mais de 10 quilômetros. Isso reforça algumas mensagens muito interessantes da tecnologia. O longo alcance, LoRa, no final do dia, né, é um acrônimo que significa Long Range, ou seja, grande alcance de cobertura. Então, é o que realmente está sendo mostrado aqui na prática. Baixo consumo de energia, como eu disse no começo, não só pelos dispositivos que estão em campo, mas também pela infraestrutura de rede, o que possibilita aí ela ser alimentada com uma solução enxuta de energia solar, e os dispositivos que vão estar em campo ali trafegando informações, eles têm aí características de baixo tráfego de dados, o que gera grande valor aí para todo o segmento, né? Vou mostrar aqui os casos de uso, e essa questão do baixo tráfego de dados vai ficar bem relevante, bem clara aqui para vocês, né? A PUC trabalha junto com a gente aí no entendimento das necessidades lá da fazenda, e a gente tem um papel aqui comum de olhar para o ecossistema brasileiro e ver empresas que já estão prontas, produzindo soluções que tenham ali o alinhamento com as necessidades lá no campo. Né? Então, neste caso de uso específico aqui de agricultura de precisão, a Comp é essa parceira e está fornecendo ali um sistema bem interessante que é um conjunto de uma estação microclima que faz ali, além da coleta de dados do clima ali, né, velocidade do vento, temperatura, índice de chuva e uma série de outros dados que são coletados ali daquela estação. Além disso, agrega a esse conjunto de informações as informações do solo lá da localidade, né, temperatura, umidade, índice de pH, presença de componentes químicos, né? Pensando que muitas das vezes a gente está falando de localidades que estão aí algumas centenas de quilômetros da estação meteorológica mais próxima, né? Então, esse estudo de microclima é extremamente interessante, e isso, quando somado ao sistema de automação
da irrigação ali tem um potencial muito relevante de fazer esse sistema completo, né? Uma vez que você tem todas as informações ali, você pode trabalhar com taxas variáveis de irrigação, você pode utilizar o recurso hídrico de forma bem sustentável e, consequentemente, aumentar a sua produtividade. Um segundo caso de uso que está sendo levado para o campo é a gestão de ativos, né? Apesar de a gente estar falando de pequenos e médios produtores aqui no foco do projeto da PUC, são regiões extremamente, às vezes, extremamente longas, extensas mesmo, de fato, né? Não são fazendas tão pequenas assim, e às vezes os ativos eles tendem a se perder, de fato, no ambiente, né? Não é tão simples quanto parece, tendo em vista que, para o pequeno e médio produtor, boa parte desses ativos do maquinário agrícola não tem tecnologia ainda, né? Ou seja, eles são mais analógicos e esse tipo de tecnologia, por exemplo, que a TracePack está trazendo para esse caso de uso, permite aí que um dispositivo que até então não tem capacidade de gerar dados, passe a gerar dados, né? E com isso, você consegue fazer uma gestão dos seus ativos de forma mais otimizada, trabalhar bastante aí a logística, não é verdade? Bom, todas essas soluções aqui que foram mostradas são duas soluções que estão aí nesse pipeline de aprovações da PUC para ir para campo, mas o ecossistema está extremamente maduro, cheio de ofertas interessantes, e as demandas no campo estão muito latentes, né? Então, isso aqui são só dois exemplos, existe margem para muito mais, o que me traz aqui para a minha mensagem final, para a gente abrir aqui um pouquinho para perguntas na sequência. O valor do IoT, na verdade, está na combinação eficiente das partes, né? A gente olhar para toda essa cadeia de forma integrada, como dito, né? Desde os módulos, sensores, passando pela rede aí como uma viabilizadora dessas informações aí sendo entregues em aplicações, até chegar lá nas camadas de analytics, inteligência artificial, que realmente vão gerar aí cada vez mais valor também para o pequeno, para o médio, para o grande produtor, e por isso o papel do integrador, olhando para isso de uma forma fim a fim, é extremamente importante. Bom, com isso eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço aí a vocês a oportunidade, peço desculpas aí, eventualmente, por alguma falha aí no visual aqui, na apresentação visual, mas deixo aqui os meus contatos e estou aqui à disposição para a gente bater um papo, tirar eventuais dúvidas que tenham surgido aí. Muito bom. Leandro, nós tivemos aqui uma série de perguntas que foram enviadas no chat, inclusive comentários linkando a tua palestra com o que o Renato falou anteriormente, né, dos desafios que a agricultura tem no sentido de aumentar a produtividade, uma vez que a área já tem limitação e o papel do IoT nisso é fundamental. Acho que existe uma convergência muito grande nesse sentido. Eu queria pedir a gentileza, se possível, de você continuar conosco no chat para responder algumas perguntas que o pessoal colocou, perguntas técnicas, perguntas de business, e pedir a gentileza se você pudesse dar uma mensagem final para a gente, e certamente ao longo do ano nós vamos poder, junto com a ABINC, compartilhar os novos resultados do projeto que vocês estão conduzindo, que é brilhante. Com certeza, Alessandro, conta comigo. Novamente reforço aqui o agradecimento à ABINC, grande parceira aí da American Tower desde o começo desse projeto aqui. Vocês viram isso aqui nascer, e é muito, muito interessante ver já como é que essa proposta do IoT aqui no Brasil tem crescido, né? A American Tower está aí para viabilizar passos ainda mais largos, cada vez mais rápidos aí, nesse objetivo comum de todos aqui, que é o uso da tecnologia como viabilizadora, realmente, de fato, de grandes ganhos aí para todo mundo, para toda a cadeia. Então, só agradeço e fico aqui no chat à disposição para a gente tirar essas dúvidas aí. Leandro, muito obrigado pela sua apresentação, sempre muito tranquilo, muito fácil, até parece que é fácil, né? Diz que o simples é difícil, mas está aí.
E realmente tem muita pergunta aqui que eu acho que é legal depois você ver no chat. E, mais uma vez, agradeço você, American Tower, por nos prestigiar. Como você falou, desde o início estamos juntos e vamos continuar mais e mais vezes fazendo coisas para esse mercado que está excelente para negócio. Muito obrigado, um abraço. Isso aí, Spaca, obrigado. Obrigado, Leandro.